Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana da Vida Consagrada, uma ocasião para informar sobre uma opção de vida marcada por escolhas específicas, voltadas para a espiritualidade e para a atenção a quem precisa. Daqui a pouco o Padre Paulo Coelho vai partilhar as razões e as consequências da sua opção de vida. Primeiro, voltamos atenções para os acontecimentos que marcaram esta semana no Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Basílica de São Paulo, fora de muros, reuniu representantes de diversas igrejas e comunidades eclesiais no final da semana de oração pela unidade dos cristãos. O Papa encorajou todos a rezar juntos para invocar a Deus o dom da plena unidade. Anche tra i cristiani, ciascuna comunità ha un dono da offrire agli altri. Più guardiamo al di là degli interessi di parte e superiamo i retaggi del passato nel desiderio di avanzare verso l'approdo comune, più ci verrà spontaneo riconoscere, accogliere e condividere questi doni. A ideia existia há vários anos e foi agora concretizada. Um domingo para a Bíblia. A iniciativa partiu do Papa Francisco e foi acolhida pelas dioceses de todo o mundo. O objetivo é que, pelo menos uma vez por ano, a Palavra de Deus esteja no centro das celebrações das comunidades católicas. Facciamo spazio dentro di noi alla parola di Dio. Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Cominciamo dal Vangelo, teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispiri. No Vaticano, o Papa iniciou um novo ciclo de catequeses dedicado às bem-aventuranças que apresentou como roteiro para a felicidade de cada pessoa. O texto escolhido é o do 5º capítulo do Evangelho segundo São Mateus. As bem-aventuranças, disse o Papa, são o bilhete de identidade do cristão porque descrevem o rosto e o estilo de vida de Jesus. Com as bem-aventuranças, Jesus nos dá os novos mandamentos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. A Caravana da Paz levou ao Vaticano 3.000 crianças e adolescentes da Ação Católica na Diocese de Roma. A iniciativa tem uma dimensão solidária e este ano vai ajudar famílias pobres no Paquistão e Quénia. Simbolicamente, a caminhada encerrou-se junto do Papa, com o lançamento de balões coloridos. Si dice che Roma sia una città rumorosa e confusionaria. Bene, noi oggi abbiamo voluto portare un po' di quel rumore e confusione positiva per farci sentire per poter lanciare i nostri messaggi di pace. A Igreja Católica celebra anualmente, a 2 de fevereiro, o Dia Mundial da Vida Consagrada. No Vaticano, Francisco associou-se a esta celebração. Preghiamo per le religiose e i religiosi che si dedicano a Dio e ai fratelli nel servizio quotidiano, secondo il proprio carisma, affinché siano sempre fedeli testimoni dell'amore salvifico di Dio. Preghiamo anche per le nuove vocazioni alla vita consacrata. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. 4 dioceses unidas para debater a proposta de ecologia integral que partiu do Papa Francisco na encíclica Laudato Si. O que podem fazer os sacerdotes católicos para travar o caos urbano diante de uma geração submersa em cimento e asfalto?
O tema esteve em debate no Algarve, reunindo o clero das dioceses do sul de Portugal nas suas jornadas anuais de atualização. Do Vaticano chegou o convite a assumir a responsabilidade prática sobre a natureza, mudando estilos de vida. La Laudato Si impone di riflettere sul tema dell'ecologia e per noi cristiani questo significa riprendere tra le mani qualche cosa che tante volte abbiamo trascurato, in primo luogo la creazione. Per noi parlare dell'ecologia, del rispetto della natura, significa recuperare molto tante pagine della Sacra Scrittura che ci dicono l'azione di Dio nel creato. Tutto quello che ci circonda, noi lo utilizziamo anche come la nostra preghiera. O tema da ecologia, reconhecidamente atual, mobilizou o clero do Sul num sinal de preocupação com a realidade concreta em que as comunidades católicas se inserem. É sinal que nós, antes de mais, queremos sensibilizar-nos ainda mais sobre este tema, conhecer, informar-nos, saber bem o âmbito abrangente, não é, de um tema como este, para depois também sermos sensibilizadores deste mesmo tema, porque é isso que se espera nos dias de hoje, pela ação que nós temos a todos os níveis, inclusivamente neste. Ecologia integral, o homem no centro da criação. Este foi o tema proposto em 2020, a partir da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, contando com o contributo de vários especialistas. A edição surge na sequência de uma reflexão, iniciada em anos anteriores, sobre as várias antropologias e a visão cristã sobre o ser humano. O tema da ecologia integral é uma questão antropológica. E de maneira que ligamos assim o tema da antropologia, passamos para a ecologia integral, porque de facto não há uma verdadeira ecologia sem uma antropologia adequada. O responsável pelo lançamento do primeiro satélite português em órbita apresentou aos presentes uma reflexão sobre o futuro da humanidade, em que uniu conceitos matemáticos, científicos e de fé, como a revelação e o infinito. Não há nada da natureza humana que não se possa e deva indagar e depois trazer para pormos uma probabilidade no futuro. E se não tiver fé, não entra em jogo. A 13ª edição das Jornadas de Atualização contou com a maior participação de sempre, 116 sacerdotes das dioceses do sul de Portugal. A Faculdade de Teologia tem uma nova revista com aposta na internacionalização e o diálogo com outras disciplinas científicas. Éfata, uma palavra forte do Evangelho que dá nome à nova revista portuguesa de teologia que unifica o trabalho desenvolvido até agora por 3 publicações na Universidade Católica Portuguesa. Mais do que um 3 em 1, a Faculdade de Teologia promoveu um processo de reconversão num projeto de maior envergadura internacional. A nova revista Éfata quer ser realmente o rosto daquilo que é o projeto nacional da Faculdade de Teologia, na sua abertura, claro, ao mundo do saber na diversidade das áreas. Até o título deste primeiro volume, Teologia e Interdisciplinaridade, abre precisamente para isso. Portanto, o rosto de um projeto nacional em que os colegas de teologia de norte a sul, não é? Braga, Lisboa, Porto. Eclésia esteve presente na apresentação da revista que decorreu em Lisboa, uma publicação que procura responder a um novo perfil no âmbito universitário com uma publicação cada vez mais aberta ao mundo. A revista científica atualmente é sobretudo uma revista de intercâmbio científico teológico a nível mundial. Isso trará benefícios ao novo projeto, torná-lo-á mais internacional. A Éfata integra desde já o novo portal das revistas científicas da Universidade Católica Portuguesa, a cara de uma universidade de investigação,
O objetivo é maximizar o alcance das publicações através das plataformas digitais. O que este portal pretende é reunir todas as publicações científicas, todas as revistas científicas da Universidade Católica numa plataforma única, onde encontra todas as publicações, pode fazer pesquisa de todos os números, todos os volumes, mantendo cada revista a sua identidade própria e o seu corpo editorial, e esta plataforma, para além de ser uma plataforma de divulgação e de acesso a esses artigos científicos. A Universidade Católica Portuguesa celebra este domingo o seu Dia Nacional sob o lema A Universidade como Protagonista do Futuro. A sessão solene acontece este ano no Porto, a 7 de fevereiro. Acompanhe estes e outros acontecimentos em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre uma opção de vida que acontece em muitos mosteiros e conventos ou em ambientes onde se encontram respostas a necessidades sociais da atualidade. Está connosco o Padre Paulo Coelho, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, de Unianos, para nos falar desta opção de vida, a vida consagrada, desde logo a partir de uma experiência pessoal. O que é que fez optar pela vida consagrada? Em que é que consiste esta opção? Eu sou consagrado, sou religioso, sou padre do Sagrado Coração de Jesus, de Uniano, e aquilo que me fez optar foi realmente um convite que também me foi dirigido, portanto começou por aí. Começou numa conversa, foi? Aliás, eu ainda era adolescente, eu não sabia muito bem o que era ser consagrado, o que era ser religioso. E, contudo, eu fui para o seminário e depois ainda adolescente e foi crescendo o testemunho de tanto dos padres que me acompanhavam, foram também me cativando o exemplo dos missionários, e foi assim que progressivamente eu fui conhecendo aquilo que era ser sacerdote e, mais do que isso, ser religioso, ser consagrado, porque eu não sabia muito bem o que era ser religioso. E na ideia... Podem muitas pessoas dizer, eu também sou religioso, não é? Eu também sou religiosa. Exatamente. Num sentido, neste caso aqui há um sentido diferente. Há um sentido lato. Aqui assumo um sentido específico, que é um seguimento especial de Jesus. Na Igreja, obviamente. E qual é este seguimento especial de Jesus? É como nos votos, naquilo que nós designamos os conselhos evangélicos, na pobreza, castidade e obediência. Traduz-se nessas três atitudes. Nessas atitudes. Mas aquilo que é decisivo é esta vocação que Jesus dirige a cada um de nós. Isto é, um apelo que é constante depois. Porque, de facto, temos sempre alguém diante de nós quando se trata de uma vocação. E este alguém diante de nós depois surge-nos de múltiplas formas, seja através de pessoas que vão estando na nossa vida, e que nos ajudam a conhecer melhor e para uma doação total da nossa vida. Ao fim e ao cabo, uma consagração à vida consagrada tem a ver também com a nossa felicidade autêntica, não é? Com a entrega de nós mesmos, de sentirmos realmente realizados na doação a Jesus e ao seu reino. Isto é que depois se traduz em múltiplas formas concretas de doação. Ou estando à frente dos seminários, como estou agora também na formação, me cabe a mim também fazer parte de uma equipa formadora, de ajudar outros jovens a fazer esse discernimento, ou até numa pastoral vocacional de ajudar outros jovens a conhecer-se melhor e também a conhecer esta voz mais profunda que vem de Deus, não é? E que desejam realmente realizar-se em plenitude. Depois, o cotidiano de quem pertence, quem faz esta opção de vida, vemos essencialmente em dois ambientes, seja o da espiritualidade, não é? No interior de conventos ou mosteiros, seja na rua, no acolhimento e na ajuda a quem precisa. Sim, nós podemos distinguir assim à partida aquela que é a vida religiosa monástica, portanto, e aqueles que, ou seja, que através do silêncio, portanto, numa vida de recolhimento, ali entregam toda a sua vida. E é uma forma muito fecunda no seio da Igreja. Mesmo que pareça que não o é. Exatamente. Embora eles não estejam aparentemente a fazer muita coisa aos olhos do mundo, mas são uma memória muito viva da Igreja. Isto é, da sua própria natureza, de quem se entrega desta doação constante a Deus e aos outros. Porque, ao fim e ao cabo, até mesmo dentro de um convento,
eles têm realmente um coração grande, porque têm o coração da Igreja. Isto é aberto a tantas outras pessoas, à intenção de tanta gente, até mesmo gente muito longínqua. Estou a pensar em Santa Teresinha de Jesus, que é um exemplo conhecidíssimo. Portanto, ela que está num convento, que dedica a sua vida à contemplação e, contudo, ela é a padroeira das missões. Portanto, este coração tão grande quanto o mundo, se quisermos. Não é? E depois aqueles que são os institutos de vida apostólica, portanto, em que eles se dedicam a atividades, portanto, dentro do mundo e na Igreja, mas que vivem também os conselhos evangélicos, a vida comunitária, mas que depois se traduz numa vida concreta, portanto, doação através de obras de beneficência, através de múltiplas ações missionárias e assim. Educação, saúde, são também setores setores onde estão hoje, e aí, sim, são a visibilidade é muito humano, maior. não é? Exatamente. Agora, para todos os efeitos, é sempre aqui, neste caso, a vida religiosa, portanto, que está em questão nesta especificidade de seguimento de Jesus. E que está no seio da Igreja como um sinal, ao fim e ao cabo, da glória do reino, em que nós não temos tudo ainda neste mundo, mas que nos lembra sempre deste itinerário que a Igreja faz ao longo da sua vida, não é? Como uma Igreja peregrina, mas que ao mesmo tempo nos aponta sempre, não é? Para mais além, para Deus, não é? Para as coisas mais essenciais da vida, até este caráter tão profético nos dias de hoje, não é? Onde às vezes assistimos uma certa dispersão, mas que leva-nos um bocadinho a este concentrar. E isto é interessante porque não é só a Igreja, não é, que aprecia a vida consagrada, mas é também o mundo, não é, no seu todo, se assim quisermos. Até mesmo que até tanta gente que não conhece muito o que é a vida consagrada, mas que vendo gente a dedicar-se dessa forma tão generosa, dessa doação de si, nessa oferta de si total, se questionam. Não é? Seriamente. Acho que o que é que os leva a fazer isso? Exatamente. E conhecem, de facto, muitas das obras, muitas das realizações que são feitas pelos consagrados. E em cada ano, o dia 2 de fevereiro, evoca precisamente quem opta pela vida consagrada. Com que objetivo no calendário da Igreja Católica? Não é? Porque é o dia 2 de fevereiro. Sim. Obviamente porque este é um momento que nos reporta para um episódio bíblico que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, quando Maria e José vão ao templo 40 dias depois do nascimento de Jesus. E, portanto, a lei de Moisés prescrevia que todo o primogênito varão fosse consagrado ao Senhor. E era também um momento da purificação da mãe. Portanto, a lei exigia, portanto, essa purificação. E depois a oferta também um sacrifício, portanto, de um par de rolas ou de 2 pombas. Portanto, é assim que está descrito no episódio evangélico. E aqui está o sentido profundo deste dia. Isto é, à semelhança desta consagração de Jesus que fazem os seus pais, nós tomamos esse dia como o dia do consagrado, por excelência, em que nós escutamos nesse relato evangélico também o velho Simeão, impelido pelo Espírito, que vai ao templo e que proclama aquele Jesus luz das nações, e portanto depois há toda uma simbólica que vem associada a este dia, o dia das candeias, assim conhecido. Sim. E portanto é esta consagração do menino que também nos leva hoje à Igreja, portanto é a Igreja hoje que toma estas atitudes também desta mãe de Jesus que entrega, portanto, estes seus filhos que através dos conselhos evangélicos, portanto, se consagram ao Senhor. E assinala também este dia 2, a apresentação de Jesus no templo, o início de uma vida para os outros, uma vida pública? Exatamente. Ao fim e ao cabo, nesse episódio há qualquer coisa tão central que é a oferta. E, portanto, em todo o consagrado está uma oferta que a Igreja faz de si mesma, nos seus filhos, neste caso. E é uma vida total para Deus, como foi aquela do filho para o Pai, e é uma vida total para o reino, né? Para o serviço aos outros. Portanto, é inseparável esta entrega, portanto, seja para Deus, seja para os outros. No tema, enfim, há um conjunto de materiais que estão disponibilizados na página
dos Institutos Religiosos em Portugal, sobre esta semana, onde emerge o tema para este ano em torno da evangelização. O que é que acentua essa escolha? A vida consagrada e no seu todo é já missão, não é? Por sua natureza. Mesmo nos ambientes da clausura, exatamente. Não é? Portanto, não é só porque vamos fazer coisas, não é? Portanto, não é tanto essa funcionalidade, mas é a sua própria, já pela sua identidade, é a missão no seio da Igreja, sobretudo porque eles, os consagrados neste caso, eles dão testemunho já por si desta doação, porque antes de mais, antes de nós nos darmos, não é? É Deus que nos dá e que nos envolve nesse processo de doação, de generosidade, de entrega total das nossas vidas. E, portanto, e aqui está toda a dinâmica própria da missão. Porque aquilo que é caracterizador da missão é precisamente essa generosidade total, não é? De profunda da vida. Portanto, não damos propriamente coisas, mas damos-nos. Que é, aliás, o ponto central, não é? Da missão. E também uma proposta para assinalar este ano, seja a Semana da Vida Consagrada, seja o próprio dia que acontece a 2 de fevereiro. Padre Paulo Coelho, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado. A apresentar este sentido de opções definitivas, não é? Opções totais na vida consagrada. Muito obrigado. 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 Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.